Olá, estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso Painel Regional Debates, não é? Sempre de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30 da tarde, com personalidades da nossa região e do país, debatendo e discutindo aqui nas nossas bancadas as principais demandas, as dificuldades, os assuntos importantes ligados à região metropolitana da Baixada Santista e, claro, a pauta nacional também. Lembrando que a gente tem sempre uma reprise, também de segunda a sexta, às 20 horas, né, às 8 da noite, e um pouquinho mais na frente, às 10 da noite, o painel regional, com entrevistas e discussões também sobre a região e sobre o Brasil. A gente recebe com prazer aqui na bancada do Painel Debates desta segunda-feira o presidente do Partido Progressista de Mongaguá, Jacó Neto. Jacó Neto, vereador, cassado recentemente pela Câmara Municipal, né? Um caso muito polêmico que a gente vai abrir o espaço, vai abrir o debate, a discussão sobre isso também na sequência do programa. Tudo bem, Jacó? Prazer recebê-lo. Boa tarde. Prazer é meu. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Na sequência conosco mais uma vez o nosso José Francisco Pacilo, advogado e comentarista já habitual aqui do painel Debates. Tudo bem, Pacilo? Boa tarde, Boturão. Boa tarde, Jacó. É uma satisfação estar mais uma vez aqui neste painel Debates. E o nosso Heraldo José dos Santos também já a postos para mais uma edição nesta segunda-feira aqui do painel Regional Debates. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Cumprimentar aqui o vereador, podemos chamar assim, vereador Jacó Neto, né? O colega Pacilo, também o nosso amigo Mantovani Carejão, que está chegando. Quando eu não falo o nome dele, ele fica chateado comigo, diz que eu não gosto mais dele, mas não é verdade. Tenho uma grande admiração por esse homem, por esse político, por essa figura exemplar que todas as segundas-feiras está aqui com a gente. Muito bem, você viu aí uma sombra, se você está no HD, você viu o Mantovani quase que inteiro sentando aí. Se você não está no HD, você viu a sombra dele passando ali ao lado do Heraldo José dos Santos e o Mantovani já está conosco para participar com a gente mais desta edição do Painel Debates. Tudo bem, Manto? Boa tarde também para você. Ou boa noite para quem está na reprise, né? Eu até em sombra eu consigo aparecer. Tudo bem. Falou, Boturão. Pacilo, Heraldo, que a cada dia ele declara o seu amor por mim. Todos os dias. Eu estou começando a ficar preocupado com isso. Mas não tem importância, não. Não tem importância, não. O que a gente precisa... Eu tenho um grande coração. E o meu coração está novo, hein? Eu sei. Está novinho pra cacete. Renovado, né? Eu, outro dia, ainda disse, né? Cuidado, garoto, que eu vou voltar à política e te pego. Pô, sabe que eu estou pensando seriamente nessa loucura, cara? Olha... Cuidado, estou pensando, hein? Seriamente... Pensa bem. Não, nessa loucura, não em fazer. Ah, bom. Não em fazer, eu não sou doido. Sou louco, mas não sou doido. Bom, gente, é com prazer. É Jacó, né? Jacó Neto. Jacó. O que foi prefeito lá era parente teu? Meu pai dele. Ai, que sarro. Eu fui a alguns churrascos na casa do teu pai, há muitos anos atrás, na época que ele tinha uma ligação muito grande com o pessoal de Feira Livre aqui de Santos, Associação dos Feirantes. E eu estive lá na casa dele, estive no governo dele, ajudei ele em algumas coisas quando estava aqui ainda. Eu respeitava muito teu pai e respeito ainda, gosto muito dele. Eu estava entrando e ouvi qualquer coisa, vereador Cassado. É, exatamente. Nós vamos tocar aqui o programa. Se fosse vereador Kassab. Cassado. Cassado pela Câmara, pela Câmara. Pela Câmara? É, o processo ainda vai... Essa molecada tá louca. Ele vai explicar aqui. Essa molecada tá doida. 3014-5281, ligue para cá, participe conosco com a sua pergunta, seu comentário, não é? E também, claro, com a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente coloca em pauta, em discussão aqui no programa, não é? Pelo Facebook, facebook.com/painel regional, a gente comemorando aí mais de 5 mil curtidas, né? E você compartilha com a gente fica muito satisfeito pelas redes sociais. 5.200 me informa aqui o nosso Gustavo, em 6 meses, está muito bom, né? Obrigado você pelas redes sociais por estar com a gente também. Você sabe que em tempo real a gente está no site da TV Santa Cecília, não é? Você clica lá no painel regional e acompanha online o nosso debate aqui, as nossas discussões no painel regional. E na sequência, o programa encerrado vai para o YouTube, você revê lá o programa por inteiro ou os trechos que julgar aí mais interessantes. Abrindo sempre o programa, destacando aqui as manchetes dos nossos parceiros, né? O parceiro do dia a dia, o DL, Diário do Litoral, traz aqui esta manchete: Baixada
Esse é outro assunto interessante para se debater depois. A Baixada corre o risco de perder representantes, né? Será que vai perder mais do que já não tem, né? O excesso de candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal, diz aqui a manchete, as eleições de outubro podem reduzir ainda mais a representatividade da região metropolitana. Estamos aqui em 4 companheiros aqui nessa edição de segunda-feira. Eu peço aqui ao Jacó Neto que me ajude aqui, né? A passar aí. Fica com um e passa aí os nossos companheiros, tá certo? Na sequência aí, o Diário do Litoral. E parceiro de semanal, bissemanal, né? O Jornal da Hora circulou nesse final de semana. Falta energia na vida? Pergunta aqui a capa do Jornal da Hora. A repetição de tarefas, rotinas, né? E a sensação de não ter novas perspectivas fazem com que muita gente renuncie a novos desafios e jogue a vida no piloto automático, né? Isso é para refletir, né? A gente repassa aqui também na sequência ao Jacó, que me ajuda aqui, né? Fica com um exemplar do Jornal da Hora e repassa aí aos nossos convidados. Bom, assuntos não faltam aqui no final de semana para a gente discutir e debater. Vamos aproveitar aqui a presença do Jacó Neto conosco, eu repito, presidente do diretório do PP, Partido Progressista de Mongaguá. Era vereador até a semana passada, não é? Semana retrasada. Retrasado. E aí foi cassado pela Câmara Municipal da cidade de Mongaguá por, se não estou enganado, se eu tiver, você me corrige, por quebra de decoro parlamentar. Foi isso? Isso. Isso foi a alegação. A alegação, né? Foi a alegação que eles fizeram para poder fazer uma armação para poder me cassar. Na verdade, eu tenho todos os pareceres favoráveis. Eu acho que eu vou ficar para a história, não só de Mongaguá, como acho que do Brasil. Eu fui um vereador que eu fui cassado com o parecer do Ministério Público, porque o suposto crime que eu cometi, a denúncia de um assessor da base do prefeito, o presidente da Câmara mandou para o Ministério Público arquivou, não deu continuidade, dizendo que é rixa política. Mesma coisa fizeram para o seccional, mandaram para o seccional Delegacia Seccional de Itanhaém, e a delegacia também falou praticamente a mesma coisa. Devido à denúncia, eles montaram na Câmara uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, onde foi apurado o relatório final da CPI, está dizendo, além de não cassar, está dizendo que não tem o porquê, não tinha o porquê nem entrar com o processo. E mesmo assim eu fui cassado. Então acho que eu vou ficar para a história. A própria promotora, o próprio Ministério Público declara que é um assunto meramente político. E ainda coloca no final, eu gostaria de ler para os senhores, o parecer da promotora. Ela diz no final: assim sendo, parece ocorrer nesse caso uma rivalidade entre opositores políticos e o Ministério Público não pode ser instrumento de manobra. Então esse foi o crime que eu cometi. Esse foi o decoro que eu cometi e fui cassado. Esse parecer foi dado por quem, a seu favor? Foi dado pelo Ministério Público. Depois eu tenho o parecer da comissão... Da comissão parlamentar. Da comissão parlamentar, que foi sorteada em plenário, que fez um trabalho brilhante e que simplesmente deu, diante ao exposto, não existindo mais fatos a serem comprovados, a comissão decide pelo arquivamento do processo administrativo. E eu fui cassado. Mas não tinham vereadores dessa CPI que votaram a sua cassação em plenário? Não. Não? Não. Não, dentro dessa CPI tinha, inclusive... Tinha vereadores que votaram a sua cassação. Sim, então... um dos vereadores votou favorável, fez até um relatório à parte que não pôde ser incorporado no meu processo. Quer dizer, hoje a Câmara é composta de 2/3, o prefeito conseguiu 2/3, é uma blindagem histórica até na nossa cidade, ele conseguiu 2/3. Então, hoje ele pode cassar quem ele quiser, ele pode mudar a lei orgânica, mudar regimento, ele pode fazer tudo, porque 9 blindaram o prefeito na Câmara de Mongaguá. Tanto é que os projetos que vêm direto do gabinete, eu falo que parece pão quente, né? Eles vêm do gabinete, vai direto para a mesa do presidente, passa pelas comissões que são formadas por eles, pelo PSDB, pelo partido do prefeito, as duas principais comissões, Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, vão para a mesa, é votado, assinam a urgência e acabou. E nós, da oposição, que não somos respeitados, o nosso direito é aviltado, nós votamos os projetos que chegam na casa pela ementa, porque nós não temos nem condições de ler o recheio do processo, porque muitas vezes é uma lei complexa que você tem que até analisar, verificar, pedir um prazo, mas nem isso é concedido.
Muito bem. Pacilo, Geraldo, Mantovani. Eu acho que o telespectador não sabe exatamente qual foi o ato que eles consideraram o decoro parlamentar. Era interessante você esclarecer isto para que a gente efetivamente mostre a disparidade entre o que a CPI fez e o que ocorreu, né? Você mostrou aí o parecer do Ministério Público, que não aceitou, e também do seccional da Polícia do Estado de São Paulo, né? Na delegacia lá de Mongaguá. Isso, na delegacia de Itanhém. Itanhendes. Então, acho que seria interessante você esclarecer isso, para que a gente pudesse ter uma ideia, inclusive criticar a falta de solenidade, o porquê desta comissão, desta atuação contrária aos pareceres, foi antes, depois, se houve efetivamente aí o atendimento ao que o regimento interno da Câmara coloca, de que maneira foi feito, se existiam vereadores, que a gente sabe que tem lá, que o pai é o prefeito, o vereador, inclusive o vereador envolvido, ele teria interesse direto na matéria, ele estaria impedido de votar. Que você esclarecesse isso para a gente, Jacó. Na verdade, eu até, no dia da sessão da minha cassação, eles marcaram uma sessão extraordinária. Marcaram numa sexta-feira, e o presidente da Câmara não queria que ninguém soubesse. Eu pus no Facebook, eu coloquei nas redes sociais que tinham marcado a sessão da minha cassação. E as pessoas compareceram no dia. E, na verdade, o vereador, que cujo denunciante é assessor, até ele fez várias ofensas pessoais que eu vou processá-lo, me chamou de corrupto, a minha família estava lá. Ele falou umas barbaridades, isso sim é decoro parlamentar, mas nós não temos nem voto para entrar com pedido de decoro. O assessor que me denunciou, ele passou a frequentar o meu escritório dizendo que eles estavam fazendo uma tramóia para me caçar. Que o vereador Zé Pedro, que era da oposição, depois que ele voltasse de um período que ele deixou o suplente dele, que foi 30 dias, o Léo, ele estaria na base do governo e o prefeito queria compor 9 vereadores para ter a Câmara na mão e me caçar. Ele me avisou isso lá atrás. E eu fiz um boletim de ocorrência na delegacia seccional, prevendo tudo isso que aconteceu comigo lá atrás, antes de até eu sofrer o processo de cassação. Então isso já está previsto em boletim de ocorrência. E, na verdade, isso aconteceu, porque o vereador José Pedro, quando voltou para a Câmara, já se intitulou base do governo. E o prefeito conseguiu 2/3. Esse cidadão, se é que pode chamar isso de cidadão, passou a frequentar o meu escritório e procurar dizendo que eles iam me caçar e que ele queria me ajudar. E disse, inclusive no dia da sessão da Câmara, o vereador dele, o Carlos Jacó Rocha, o Carlos Cafema, falou que disponibilizaria o vídeo na internet. Não tiveram coragem de disponibilizar o vídeo na internet. Quem disponibilizou foi eu. Mandei para o Luiz de Vaio, do Diário do Litoral. Ele colocou na internet e eu também coloquei. Eu disponibilizei, porque quem não deve não teme. E ele passou a frequentar o meu escritório falando que eu ia ser caçado, que o prefeito ia me mandar me caçar, que eles iam arrumar algum motivo, mas na verdade ele que estava caçando o motivo. Pediu que eu arrumasse um gravador para ele me provar isso. Aí, no dia que ele foi buscar o gravador, dentro da carteira, ele colocou uma câmera embutida. Colocou uma câmera embutida e foi conversar comigo. Tanto é que ele mostra ele entrando no meu escritório, coloca o rosto dele falando assim, nós corre pelo certo, a gente corre pelo certo, e foi lá me filmar. E eu mostrando para ele como é que funcionava o gravador. Mas eu perguntando, mas quem quer me caçar? A mesa. Vai ter uma reunião hoje na casa do vereador tal, e o assunto é tua cabeça, você tem que correr, me dá esse gravador que eu tenho que trazer gravado para você. Tá aí o vídeo, até mandei para vocês podem expor. Porque quem não deve, não teme. Eu acho que a gente tem esse vídeo aí. E a hora que ele pediu, Boturão, a hora que ele pediu dinheiro, eu falei, deposito na tua conta, porque eu não ia dar R$1 para ele. Ele mesmo declarou... Esse vídeo tem sonora? Esse vídeo, só para terminar, ele mandou para o vereador dele, para a base dele, na qual ele estava trabalhando para fazer esse papel ordinário, e eles colocaram filtragem de som, legenda e edição, declarado pelo vereador dele, pelo Carlos Cafema, declarado que eles fizeram essas 3 coisas, inclusive declararam que a fita estava editada. A data da fita está errada, a fita está editada. Então, quer dizer, eu fui caçado por um motivo meramente político. Isso foi armado para me caçar. E vão armar para outros vereadores se não tomarem cuidado. Aliás, eu falo o seguinte, como o decoro é muito subjetivo, não existe uma lei para provar decoro, o senhor me corrija, doutor, se eu estiver errado. Qualquer vereador da oposição que chamar algum vereador lá de mentiroso é caçado por falta de decoro e acabou.
Então, os outros vereadores que estão lá, os 3 que permaneceram da oposição, que é o vereador Renato Donato, o vereador Rafael Redói, o vereador Badu, e agora o meu suplente que entrou, que é o Silvio do Taoca, que também está se posicionando como oposição, estão correndo um sério risco. Das duas, ou eles colocam uma mordaça, que é isso que o prefeito quer que eles façam, ou então eles vão ser caçados também por algum motivo que eles vão arrumar. O vídeo está à disposição, me passa aqui o Gustavo, vamos acompanhar rapidamente aqui, né? Os trechos mais interessantes, e na sequência a gente comenta aqui na sequência do Heraldo e do Mantovani, com a larga experiência no parlamento, na Câmara que tem, né? Gravação de Japão, cobrando propina. Japão me cobrando propina, funcionário do Itapema. Tô indo no escritório, ele me chamou agora. E a gente corre pelo certo. Vamos dar no cortezinho aí, porque tem um trecho mais interessante à frente, já no escritório, onde há a conversa desse cidadão com o vereador, a gente chama de vereador, claro, na sequência aqui, o Jaconé. Heraldo, Mantovani, à vontade aí com esse caso aí de cassação em Mongaguá. Bom, tudo indica que foi realmente uma armação, o vereador foi levado aí para uma casa de caboclo, como se diz na gíria, né? Agora, o que eu gostaria de saber é, se o senhor tinha todas essas informações de que estavam armando, que esse cidadão aí estava procurando, por que o senhor não agiu preventivamente, já que o senhor sabia dessa sessão que foi, inclusive, entre aspas, secretamente marcada, por que o senhor não tentou suspender, através do judiciário, essa sessão e essa medida aí? Na verdade, eu sofri um processo administrativo. Os meus advogados, eles preferiram chegar à cassação para depois tentar reverter. Porque se você vai para o judiciário, você enrola o processo e, na verdade, foi uma coisa... os meus advogados optaram, até me deram uma série de opções, inclusive várias liminares. Eu falei, não, eu quero ver até onde eles vão chegar com essa história absurda. Porque aí eu, se Deus quiser, vou retornar pela via judiciária e vou depois mostrar para o povo de Mongaguá que essa cassação foi uma armação. Então, eu optei até para não entrar com as liminares que teriam que ser entrada, porque eu queria ver até onde eles tinham capacidade de chegar. Mantovani, a experiência, não é, do vereador decano aí da Câmara de Santos, presidente da casa, essas coisas, já viu muita coisa no Legislativo, não sei se já tinha visto algo assim. Isso é normal no Poder Legislativo. Normal. Ainda mais quando o prefeito quer. O que me revolta, Jacó, a mim, sinceramente, o que me revolta é ouvir alguém como você, que foi eleito por um montaréu de gente que votou no teu nome, e de repente se vê sufocado com meia dúzia de lombrigas. Meia dúzia de lombrigas, minhocas. A serviço do Poder Executivo. Eu acho estranho. Isso não... A vida inteira foi assim e será assim. O projeto do prefeito chega
ele vai para a mesa do presidente e ele vai para a mesa da direção dos trabalhos do presidente a hora que o presidente quer. O presidente é que dita o momento em que vai ser votado. E se ele tem o respaldo da maioria, ele faz na hora. E passa por cima, para vocês que estão nos vendo, passa por cima do parecer exarado pela Comissão de Justiça, pela Comissão de Finanças e por outras comissões. Passa por cima, vira as costas para a Comissão de Justiça e vota contra. Vota contra o parecer, tudo em favor do Executivo. Para o Executivo, do Executivo para o Executivo. A maioria dos vereadores votam, não é, inclusive eu vou te dizer, não é nem para te prejudicar. Acredite, eles votam apenas para agradar o Senhor Todo-Poderoso, o chefe do Executivo. Alguns deles votaram chateados, estão com o coração apertado por ter feito isso contigo, mas, do outro lado, eles estão felizes, porque o Senhor Todo-Poderoso está contente. Está contente. E olha, tenham pena desse moço aí, Tapioca ou Tapioca, não sei o que você falou, que assumiu o teu lugar. Não, o Silvio do Itaoca. É, do Itaoca. Isso. Itaoca é um bairro, um negócio de terrenos. Não, muito tradicional de Mongaguá, um bairro... É um bairro, né? É um bairro. Antigo. A quem mora nesse bairro, que votou nesse moço, começa a ficar de olho aberto. Porque sobra para ele a mesma coisa se ele não ficar de cócoras para o prefeito. Ele tem que ficar de cócoras. Se não ficar, vai ser caçado. Porque está aqui um exemplo. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Eu conheço o pai desse moço, foi prefeito lá. Esse moço, eu acredito que deve ter tido a escola do pai. Graças a Deus. Não é burro, não. Não é burro. Sabe como fazer tudo. Então não ficaria, não, de 4 para esses vereadores, nem para o prefeito. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco na sequência do painel regional Debates. Já, já. Para abrir o bloco, pô. Pode ficar aí. De volta ao segundo bloco do nosso painel regional Debates. Nessa edição a gente conversando e recebendo aqui o Jacó Neto, né, vereador, que perdeu o mandato na semana retrasada, cassado pela Câmara Municipal, presidente do PP Municipal de Mongaguá, com a gente também o nosso José Francisco Pacilo, o Heraldo José e ainda Mantovani Calejão. O telefone segue aberto, ligue para cá, participe conosco, nós estamos discutindo e debatendo aqui a cassação do Jacó Neto, né? E teve na sequência aí o vídeo, né, que ele nos trouxe aqui, e agora com o diálogo que houve no escritório dele, né, com o cidadão lá que fez essa filmagem aí tentando prejudicá-lo e, o que tudo indica, evidentemente conseguiu o seu objetivo, pelo menos no Poder Legislativo, né? Vamos acompanhar mais um trecho aí. Aqui liga. Deixa eu mostrar. Está ligado. Só que se eu mostrar agora, você aperta aqui até acender a luzinha. Tá. Aí, tá ligado? Aí pra deixar ele filmando. Eu não quero apertar porque vai aparecer você e tudo. Pra você botar pra ele filmar. Ele ligado, a luzinha tá acesa. Pra botar pra filmar, você aperta aqui, segura, ele apaga a luz. Apagou a luz, tá filmando, você deixa onde você quer. Mano, 4 horas tem uma reunião lá, mano. Isso aqui é a câmera. Certo? Esse daqui não tem. Não, é igual. Você troca. Entendeu? Tá. Você troca.
Ivan, e outra vez que nós encontrar aqui, não dá. Essa aqui. Essa aqui. Ó, estão se fazendo. Depois eu vou te passar lugar. Mais ou menos. O quê? Por cima. O quê? Aqui, ó. Muito bem, é o que a gente conseguiu aí, né? De vermelho ali, é você, né, Jacó? E a conversa ali, basicamente, era o cidadão dizendo a você que você seria cassado, que a mesa estava preparando sua cassação. É isso, infelizmente não deu para passar o vídeo todo, mas ele chegou, inclusive ele me procurava no escritório. A gravação, tanto eu fui procurá-lo que a gravação foi feita no meu escritório. Está nas redes sociais, né? Eu coloquei nas redes sociais. Você colocou, né? Coloquei, quem não deve não teme. Na verdade, ele me procurava, eu não sabia da índole do rapaz, né? Até eu solicitar o passado pregresso judicial do cidadão pela comissão e receber, até me assustei com o passado do denunciante, né? Eu caí numa armadilha, mas eu tenho certeza que eu vou reverter na justiça. Agora, ele me procurava, ele chegou falando que eles queriam fazer uma reunião e todas as vezes que ele tinha privilégio de participar das reuniões dos vereadores, principalmente os da mesa, e eles queriam me caçar. Agora, eu ainda perguntava, mas qual é o motivo? Eles vão arrumar um motivo. Na verdade, quem estava arrumando o motivo era ele. Eles vão arrumar um motivo e vão te caçar, porque 9 caça. E o prefeito pegou o 9º vereador agora e está blindado. Na verdade, Boturão, meus colegas de mesa, doutor, que me corrija se eu estiver errado, a Câmara de Mongaguá virou um setor da prefeitura. Porque quem manda na Câmara de Mongaguá é o prefeito. E os requerimentos? Os requerimentos não passam nenhum. Eu estava conversando com você, requerimento não passa nenhum. Eu fiz um requerimento, um deles solicitando melhor qualidade de merenda e cópia do cardápio, foi rejeitado o requerimento. O outro, as crianças, eu estou batendo muito na educação, as crianças passaram o verão inteiro, a maioria das salas de aula da rede municipal sem ventilador. E nós tivemos um verão, um dos piores da história. Eu fiz um requerimento solicitando compra de ventilador, compra de bebedouro, porque os pais estavam em algumas escolas mandando garrafa de água, a criança levando água de casa porque não tinha bebedouro nas escolas. O requerimento foi rejeitado. Então, quer dizer, na verdade, 9 blindaram o prefeito. E quando o senhor falou das comissões, na verdade, as próprias comissões também são ligados. As comissões principais de justiça, redação e finanças e orçamento são montadas por eles fazem os pareceres que eles querem. Então, na verdade, eu queria tornar público, mais do que eu já canso de falar na Câmara, que a Câmara de Mongaguá gasta R$500 milhão por mês. R$500 milhão, que daria para fazer muita coisa, daria para comprar muitos aparelhos de mamografia, que hoje as crianças de Mongaguá há muito tempo não nascem em Mongaguá, os filhos de Mongaguá vão nascer em Santos, em Praia Grande, em Itanhaém, mas não nascem em Mongaguá porque não tem centro cirúrgico. As mulheres que precisam de mamografia têm que esperar de 8 meses a um ano e meio para poder fazer uma mamografia. Quantos aparelhos de mamografia comprariam com esse dinheiro que vai para a Câmara, que a Câmara gasta para prestar um desserviço à população? Porque hoje a Câmara de Mongaguá não presta um serviço à população adequado. Perfeito. Tarsila, Heraldo, Mantovani. Eu tenho uma dúvida em relação ao Jacó. Parece que é terceiro mandato, né? Terceiro mandato. Então, você é um homem experiente aí, como o vereador Mantovani colocou também, de uma família de políticos. Você não acha que foi muito longe? Foi um risco acreditar, entrar nesse jogo? Ou depois também, essas denúncias todas que você está fazendo aqui, isso já foi feito anteriormente em relação a subjugação da Câmara, o prefeito deixar a Câmara de joelho. Você não acha que isso perde um pouco o efeito agora? Isso já não teria, na eventualidade, por exemplo, da merenda escolar, como você levantou a questão? É cumprimento da lei, né? É interesse coletivo. Inclusive, pedir a intervenção do Ministério Público em função disto. Inclusive, deste pessoal que aprontou isso, como você está colocando, que eles venham a responder. No calor da coisa agora, colocar que a Câmara é um desserviço, eu acho que isso tem que ir para frente. E será que ela foi um desserviço a partir de então, disto, ou já existia esse desserviço? E por que não foi denunciado antes? Na verdade, eu também estou sendo, um dos motivos da minha cassação é por eu denunciar as coisas do Ministério Público. Um outro motivo da minha cassação é por ter denunciado uma assessora fantasma, que é assessora do primeiro secretário, Rodrigo da Casa Branca, e eu denunciei a doutora Patrícia Errada,
que é uma advogada, que é assessora da Câmara, ganha para cumprir horário na Câmara, só que, na verdade, o ano de 2013, inteirinho, ela cumpriu horário dentro do escritório da matriz da imobiliária do primeiro secretário, como corretora e advogada. Eu denunciei numa quarta. Na sexta-feira, o seccional mandou um agente se passando por comprador de imóveis, e ela que atendeu, inclusive falou para ele que estava em horário integral lá, deu o cartão dela, falou para procurá-la. Quer dizer, sem contar que o seccional também já levantou todos os dias, todas as atuações dela como advogada dentro e fora de Mongaguá e durante o expediente da Câmara. Então, quer dizer, quando o prefeito, no final do ano passado, licitou 700 mil reais de fogos, ele grita para todo mundo que pegou a prefeitura endividada, do Paulinho, que pegou a dividida. Ele pegou a prefeitura endividada e já gastou 700, 800 mil reais logo em janeiro e fevereiro com shows. Nesse ano foi a mesma coisa. Este ano que passou agora, no começo do ano, em 2014. E no final do ano passado, ele licitou uma compra de 700 mil reais para show pirotécnico, para fogos de artifício. Eu fui lá no Ministério Público, até tinha um promotor substituto, eu falei, doutor, isso é um absurdo, porque ele licitou e reservou dotação. Ele falou, mas o que é isso? Eu falei, só dá um pulinho comigo até o pronto-socorro, fala que o senhor está com uma ferida na perna, a primeira coisa que eles vão fazer é mandar o senhor atravessar a rua e comprar gás, porque não tem gás no pronto-socorro e vão gastar 700 mil reais de fogos. Aí acontece que o Ministério Público parece que deu uma paulada na prefeitura e eles soltaram só umas biribinhas. Então, quer dizer, por eu denunciar, por eu tomar essa atitude e por sempre falar que a Câmara está subserviente ao prefeito, que ela presta um desserviço, porque eu não falo só aqui no programa de televisão, eu sempre falei enquanto vereador no microfone. Então um vereador desse, que fala aquilo que eles não querem ouvir, tem que caçar. Então, acho que eu respondi a pergunta do doutor. Respondeu bem, eu acho que mais do que a mim, você esclareceu os telespectadores. Porque passou a impressão num determinado momento que a gente não sabia o que estava acontecendo, e agora a gente sabe, existe um histórico de 2 mandatos já, de uma cobrança efetiva da necessidade da Câmara atuar em função dos munícipes. E está claro até que dá até para entender que até onde você foi. Eu acho que você até usou bastante e arriscou bastante e acabou pagando um preço alto, mas eu tenho convicção que você no judiciário vai responder isto de maneira muito tranquila, vai reverter este quadro, porque não é possível que o Ministério Público, não tendo observado nenhum ilícito, a própria apuração policial também não tendo concluído por nenhum ilícito, que a mera atuação política da Câmara, montada, como a gente viu aqui, que consiga frutificar no judiciário. Então, você manda o convite para a gente voltar na sua resposta. Muito obrigado. Olha, Boturão, nessa linha ainda de esclarecimento, só para ficar claro para o telespectador, até porque a gente não teve condições de exibir todo o vídeo, os fatos originários desse cidadão aí que é assessor de um outro vereador, tê-lo procurado para falar, para adverti-lo sobre suposta armação, e esse mesmo cidadão pediu dinheiro ao senhor e depois disse que o senhor ofereceu vantagem indevida, coisa do tipo? Ele pediu dinheiro, na verdade ele pediu um gravador. Pediu um gravador porque ele queria provar para mim que a reunião era para me caçar. Acho que qualquer pessoa queria ter em mãos, qualquer cidadão gostaria de ter em mãos uma prova de que eles estavam armando para acabar com o meu mandato. Porque eu incomodo. E vou continuar incomodando. Se eu voltar ou não para aquela casa, eu vou continuar incomodando porque eu sou um cidadão, eu pago imposto, e eu vou continuar denunciando irregularidades e cobrando do poder público aquilo que eu pago. E da Câmara também. Uma disputa muito acirrada entre o atual prefeito, Arthur, e o ex-prefeito Paulo Wiazowski, filho, Paulinho Wiazowski, que acabou ganhando a eleição em 2012, ganhou, mas não levou, né? Acabou perdendo no judiciário, inclusive recorreu até o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, mas não conseguiu reverter. Como ele não fez 50% de votos mais um na cidade, não houve necessidade de segunda eleição. O segundo colocado tomou posse, que é exatamente o professor Arthur Parada Prosta, do PSDB. Mas você, no governo do Paulo Wiazowski, você também era oposição, Eu também era oposição. Eu fui situação, no meu primeiro mandato como vereador, eu fui situação do atual prefeito, que ele era prefeito na época. Meu primeiro mandato eu fui situação. Mas eu fui aquela situação que votava, às vezes, quando achava que tinha que votar contra projetos do prefeito.
Só que o prefeito que está lá, ele não gosta. Ou você lê 105% a cartilha dele, porque se você lê 98,9%, você não presta. Então, eu cansei. Se pegar meu histórico do meu primeiro mandato, eu vou dar um exemplo. Quando ele mandou lá, mudando a lei orgânica, porque a lei orgânica dizia que todo funcionário público tinha que ganhar no mínimo um salário mínimo e meio como salário base. O artigo 71. E ele pediu para a Câmara mudar isso com medo das mudanças do governo do PT, que ia aumentar muito o salário mínimo, que ele já não vinha cumprindo o salário base de salário mínimo e meio. Eu votei contra. Ele ficou uns 2 meses sem me receber no gabinete e eu também não criei nenhuma ruga por causa disso. Sabe, eu acho que o vereador, ele tem que entender que são poderes que podem até ser harmônicos, o legislativo e o executivo, mas eles não podem ser misturados. Porque senão, uma vez eu lembro que eu fui no gabinete, o prefeito falou assim, você fez um requerimento tal, você retira. Eu falei, eu não tive quase 1000 votos para alguém mandar eu colocar ou retirar. Eu falei, lá mando eu, o senhor manda nos seus diretores. Então, eu acho que o vereador é um elefante, que ele não sabe o poder que ele tem. O elefante é o maior animal que tem praticamente no mundo e um domador só coloca ele num circo de joelhos. Mas se ele soubesse a força que ele tem, o ser humano não domaria. Acontece a mesma coisa com a Câmara. Na verdade, o Legislativo tem o poder de gerir a cidade. Ele tem o poder de brecar o prefeito em algumas sandices que nós sabemos que estão acontecendo em Mongaguá, mas ele não faz. Então, por isso que eu costumo falar que o Legislativo de Mongaguá presta um desserviço à população. Muito bem. Mantovani, alguma dúvida ainda? Algo a completar aí nesse finalzinho de bloco aí? Não, eu espero sinceramente que a coisa seja revelada para você. Da mesma forma que disse o Pacilo, eu comungo, porque eu não vislumbrei absolutamente nada no que você falou e nem dos documentos que você mostrou. Agora, eles vão ter uma volta. Eles vão ter. E eu espero, sinceramente, que, ato contínuo, você processe eles todos. Isso com certeza. Processar eles todos. Não tem nem dúvida. O que mais me enoja, e me faz ficar pé da vida companheiros que vivem dentro da mesma casa, se sentam lado a lado, têm o mesmo objetivo, falam a mesma língua e, de repente, descambam para isso. Crucificar um colega sem nada cabal, forte, nada, absolutamente nada. E aí é que vai, então, da onde vem? É da força do Executivo. Lá no Executivo é que tem o filé, tem o peixe com gordura. Olha, lá no Executivo tem o envelope cor parda, que não dá para enxergar o que tem dentro. É correio lá? Não é correio não. É um desses iluminados que assinou para a cassação desse menino, que vai buscar e separa e divide. Que é isso, Mantovani? Fiquem de olho. Eles vão escorregar. Tudo na vida se paga. Lá não foge a regra. É total. Querem transformar, vai ser bem difícil, as câmaras municipais em casas de baixo meretrício, Boturão. Que é isso, mano? Querem transformar, porque quanto mais meretrício for o Poder Legislativo, mais força tem o dono da casa de prostituição. Vamos para mais um break aqui no Painel Regional Debates. Antes, com informação importante aqui da Prefeitura de Santos sobre a imunização que a Secretaria de Saúde de Santos está fazendo aqui na cidade, né? Vacinação de trabalhadores nas áreas de hotelaria, restaurantes,
bares, transportes, turismo e esportes, que faz parte da preparação do município para a Copa do Mundo. São aplicadas as vacinas de acordo com o Ministério da Saúde, que devem conter na carteira de um adulto a tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola, hepatite B e dupla adulto contra difteria e tétano. No próximo dia 21, a equipe da Secretaria de Saúde estará no CT Rei Pelé dos Santos. Nos dias 22 e 23, no estádio da Vila Belmiro, Urbano Caldeira, e de 28 a 30, na Estação do Valongo, na Secretaria do Turismo. Intervalo, voltamos já já. Estamos de volta, terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional Debates, recebendo aqui com prazer o Jacó Neto, presidente do PP de Mongaguá. E, bom, agora eu já não sei mais se você é ex-vereador, ainda é vereador, porque a ata não foi assinada da sua cassação, é isso? A ata não está pronta. Não está pronta a ata ainda? Não aprontaram a ata, mas já tiraram o seu gabinete? Já arrancaram o gabinete, já arrancaram a assessoria, já fizeram o diabo e eu ainda estou vereador porque a ata não está pronta e nem votada. Talvez seja votada hoje na sessão da Câmara. Perfeito. Pacílio conosco, Heraldo e Mantovani também participando de mais esta edição. Até o que vai dar legitimidade e eficácia jurídica para o decreto e para a comunicação do Tribunal Regional Eleitoral. Eu acho que eles descumpriram essa solenidade que é de fundamental importância. Meu entender, não vai ter eficácia jurídica nenhuma. Porque é vontade. Não. A ata é o que vai retratar o que houve. Senão é vontade particular, ou do prefeito, ou de quem quer que seja. A ata não foi feita. Ele não está cassado ainda. Ele não está cassado ainda. Eu vejo dessa maneira. Ele não está cassado ainda. Bom, cassado ou não, eu quero dizer ao povo de Mongaguá... Foi uma expropriação que houve lá no teu gabinete. Eu quero dizer ao povo de Mongaguá... Ofensa aos teus eleitores. Agradecer principalmente ao povo da minha cidade, que eu nunca recebi tanto apoio. Eu estou até emocionado, eu não esperava a repercussão do caso e o apoio, até de pessoas que nunca votaram em mim, nunca gostaram de mim, estão declarando nas redes sociais que a partir desse momento estão solidários. E olha, na verdade não foi nem um tiro no pé, foi um tiro na boca que eles deram, deles mesmos. E eu acho que a minha vida sempre foi transparente, eu não temo, eu não nasci vereador. Se eu não conseguir voltar pela justiça também, vou continuar trabalhando no meu escritório, vou continuar como sempre fiz, porque eu estava vereador, eu não era vereador. Eu só gostaria de dizer que pela justiça eu tenho certeza que eu vou voltar. Só se não houver justiça no Brasil, porque o que fizeram comigo foi uma atrocidade. E eu acho que nós temos um judiciário competente para que apure tudo isso que aconteceu comigo. O Uriel Vilas Boas pergunta assim: qual foi a reação do partido, não só a nível local, mas a nível estadual e federal? Qual a posição do PP, do seu partido, o PP, e a reação da comunidade? A reação da comunidade, você já está dizendo aí, pessoas que não votavam em você, que não tinham relação com você, estão dando apoio aí, estão te dando apoio, e são contrários à sua cassação. Agora, com relação à questão partidária aí... O partido, na verdade, eu comuniquei ao partido o que tinha acontecido, foi uma coisa recente agora de 15 dias, não se manifestou, até porque eles estão aguardando o parecer jurídico, Perfeito. E agora você vai recorrer exatamente aonde? Quais são aí as instâncias aí? Você vai impetrar? O meu advogado vai entrar em Mongaguá com um processo e pedindo uma liminar para que eu possa voltar ao meu cargo. Mas é área eleitoral ou é área civil? Não, civil. Civil? Perfeito. A Solange do Veracruz, assim... Você não tem medo de sofrer uma ameaça do jeito que anda a violência por aqui? Mas não tenho medo, eu já sofri várias ameaças. Eu já fui ameaçado de morte algumas vezes. Mas eu não tenho medo de morrer, não. Eu falo que eu vou ter que morrer um dia de alguma coisa. Ou infarto, ou atropelado, ou tiro, ou uma bala perdida, uma bala achada, porque bala perdida é aquela que não te acha. Então eu acho que se a gente tem medo, então não sai de casa. Eu não tenho medo de ameaça, não. Pode ameaçar à vontade. Perfeito. Muito bem. Pacílio, Heraldo, eu acho que a gente destrinchou aqui direitinho o caso que envolve aqui o vereador Jacó Neto, Vamos aguardar o que vem por aí na Justiça Eleitoral e seguir em frente com a carruagem, Mantovani? Você, eu não sei, está prestes a encerrar, Não, temos 10 minutinhos. Tem um tempo? Opa, então tá bom. Em toda desgraça, a gente sempre tira aí algumas coisas boas.
eu fiz um comentário com você, garoto. Não se esqueça, a vida inteira da gente, a gente tem que dizer obrigado. Para tudo. Obrigado para esses cachorros. É difícil, hein? Não, tem que dizer obrigado, obrigado. Porque eles só latiram, não te morderam. Eles só latiram, não te morderam. Mas no meio dessa matilha aí, alguns são bons, são sérios, são honestos e são companheiros. E eu dizia a você, não esqueça, nunca, de dizer obrigado a estes que juntaram os seus ombros aos teus ombros, se juntaram a você para te acompanhar nessa luta. Diga obrigado para eles, porque esses rapazes que ali estão, eles é que vão fazer a tua volta, eles é que vão te receber de volta. Esses outros 9 aí, eles não vão ter coragem. Esses 9 aí não vão ter coragem de te receber de volta. No meio deles terá algum que vai chegar perto de você e vai dizer, companheiro, desculpe, eu não sabia o que estava fazendo. Vai, escreve. Um dia tu telefona para mim e diz, Mantovani, teve um bandido desse que me pediu desculpa. E vai pedir, sabe por quê? Porque a consciência deles deve estar ardendo, queimando. Tem consciência? Está queimando, tá? Então, diga obrigado aos teus companheiros que estão andando com você. A oposição ao prefeito fechou com você, votou a seu favor? A oposição votou. Aliás, eu queria primeiro destacar... Se quiser nominar os vereadores, fica à vontade. Não, eu queria destacar a atuação do presidente da CPI, o vereador Badu, que foi, assim, de uma imparcialidade e foi, assim, ele foi brilhante na condução dos trabalhos. Eu queria agradecer publicamente ao Badu, que eu chamo de Badu, meu amigo, trabalhamos juntos na prefeitura. Quero agradecer ao Rafael Redó pelo apoio, agradecer ao Renato Donato, vereador Renato Donato, primeiro mandato, já está se destacando em Mongaguá. Agradecer ao meu suplente, Silvio do Taoca, que está lá, sentado na minha cadeira. O Donato e o Badu são 3 vereadores da oposição que votaram a seu favor. Ao meu favor. Tá. Eu fui impedido de votar. E agradecer ao vereador Silvio por estar me representando lá na oposição dignamente. São 9 vereadores? São 13 vereadores. 13 vereadores. Mas 13 9 são da base do prefeito, 2/3 da Câmara. São 13 vereadores, 9 da base Isso. do prefeito. Então, realmente é difícil fazer oposição, não é fácil. Marco Antônio do Balneário Jussara, Jacó Neto, foi dito que nenhuma das administrações é boa, não é? E que a anterior também não era, já que o vereador fez parte de todos, não é? Qual seria a solução? O que é que foi feito até agora? Na verdade, o Jacó foi oposição aos 2 últimos mandatos. Esteve no grupo de situação, né, de apoio ao atual prefeito, no mandato anterior, né? Depois você foi oposição ao Paulo Viazovski e agora estava na oposição também do Arthur, né? Na verdade, eu não estou declarando que assim, longe de mim falar que uma administração é boa, outra é ruim. A minha função como vereador é fiscalizar, é apontar os erros da administração, é cobrar efetivamente da administração o melhor serviço para a população em lisura. Então, quando o vereador faz isso, ele é mal visto pela administração e pelos colegas da base do prefeito, porque não quer que arranhe o Todo-Poderoso. Então, na verdade, toda administração tem erros e acertos. Meu pai foi 3 vezes prefeito, também teve. Eu fui vereador já há 3 mandatos. Os prefeitos no qual eu participei fizeram boas coisas, coisas ruins, coisas que eu votei a favor, coisas que eu votei contra, mas eu estou falando aqui do meu papel de vereador, de legislador e principalmente de fiscalizador, porque você que votou em mim, meu amigo do Jussara, onde eu tenho um dos maiores redutos eleitorais, votou para eu ser vereador e fiscalizar o prefeito, fiscalizar o dinheiro do imposto que ele paga. Verdade.
Silvio do Rio Branco diz assim: Mantovani, na sua opinião, como grande político, o que pode ser feito para melhorar a mobilidade urbana aqui na nossa Baixada, né? E o VLT, vai resolver mesmo, Mantovani? É a pergunta do Silvio. Olha, hoje lá no Sabuó está uma festa. Tá festa lá? Uma festa. É o que diz a imprensa. O bondinho chegou. Ah, tá chegando. Vai descarregar o bondinho, vai descarregar lá no Sabuó. É o destino, né? A ironia do destino. Ele vai descer exatamente na frente do cemitério do Sabuó. É uma obra para os mortos. Fúnebre. É uma obra para os defuntos. Sinceramente, eu acho que o bondinho é bonito, o VLT é um negócio bonito, mas eu ainda estou naquela. Eu não vi ele andando ainda. Você acha que ele não vai andar? Eu não vi andando ainda. Eu não confio, eu não acredito. Você acredita que vai acontecer? Eu não acredito. Não é possível. Não, eu não acredito. Você ainda não acredita que ela Eu ainda não acredito. Eu ainda não acredito. Tá bonito, tem uns trilhos aí que cortaram. Já meteram um montão de asfalto já. Já cortaram até um terreno de um amigo meu aí. Já pegaram o terreno e ninguém pagou nada. Eles estão se agarrando aí. Estão aí, estão invadindo terrenos. Invasão. Mas até agora nada. Eu vi a alegria do Billy em São Vicente. Vai sair o VLT. Nós estamos fazendo. Eu vi o Raimundo. Fazia tantos anos que eu não via o Raimundo. Foi meu companheiro, vereador, viajamos tanto junto. E hoje é o secretário de Transportes de São Vicente. É isso mesmo. E ele dizia para o jornalista e para o repórter: agora é mais uns dias só. O trânsito vai voltar, São Vicente vai ficar com o trânsito fluindo maravilhosamente bem. E quando é que vai passar a VLT? Não, por enquanto ainda nós não temos nada disso. É igual, é que nem todos os prefeitos. Ele viajava com nós vamos fazer, nós estamos fazendo, nós vamos, nós quer. E ficaram assim, vai ficar. Eu só vou acreditar quando eu entrar num bicho desse e ele andar e me levar até São Vicente. E te levar até onde você quer, né? Até onde eu quero não, porque onde eu quero ele não vai conseguir me levar nunca. Não. Então, eu espero que dê certo. No duro, espero. E a minha empregada precisa de um negocinho desse, para ela poder chegar aqui em Santos mais rápido, mais conforto, não vir aí empilhada dentro dos ônibus. E isso aí vai fazer com que ela chegue muito melhor na minha casa. Eu vou ficar feliz por elas, claro, pelas empregadas domésticas que vêm lá da área continental para cá. Agora, não vai dar certo. Você viajava muito? Uma obra de 1 bilhão, será que você viajava muito aí com o Raimundo? O Raimundo? Quando era vereador, era Câmara Tour, não? Eu viajava na Câmara Tour. Como é que não? Viajava, fazia reuniões, Brasília, São Paulo, Porto Alegre. Viajei muito. Heraldo, não vem me provocar, cacete. Eu viajei muito por conta da Câmara, viajei por conta do Executivo, o prefeito me pagou viagem para exterior, para Portugal, para França. Era comitiva ali naquela época. Comitiva, é lógico, representando a minha cidade. E eu viajei. Fui para a Bahia não sei quantas vezes, Pernambuco. Você viu o que a Baiana tem, né? Sergipe. Nunca festa. Viajei para Lagarto, a terra do Oliva. Fui lá ver a família dele. Como assim? Oliva, que era meu companheiro vereador. Fui. Mas pela Câmara, viajou Pela bastante. Câmara também. E tem outra. Você quer... Só para fechar, então. Sempre quer que eu fale. E eu falo. Falo, sabe por quê? Porque é a minha verdade. É que nem esse moço aí, esse menino que está aí. Eu não tenho nada para esconder. Eu estou que nem ele, não tenho para esconder.
Empreguei gente pra cacete. Empreguei gente pra diabo na prefeitura. Empreguei na Prodesan. Empreguei no cemitério. Empreguei. Dei emprego pra diabo. Dei emprego para um monte de gente e nós ficamos com isso fechando emprego, aqui o nosso painel de debate. Estou estourando o horário aqui. Estou estourando o horário aqui, Mantovani. Pô, tem um amigo seu que está com saudade de você. Eu vou falar para você daqui a pouco, depois que acabar o programa. Jacó Neto, obrigado pela participação. Obrigado, Pacilo. Obrigado, Heraldo. Tchau, Mantovani. Até a semana. Obrigado a você que nos acompanhou. Voltamos para o painel de debates amanhã, 1h30 da tarde. Reprise às 20 horas e o painel regional.